Tudo bem com vocês? Então, eu, Agatha Harper, estou aqui ao vivo, continuando a mentoria da Mente Milionária, onde a gente vai fazendo a leitura aqui do livro Segredos da Mente Milionária, né? Óbvio que não, Segredos da Mente Milionária. E, na sequência, a gente já vai fazendo também os exercícios do livro e os exercícios energéticos que eu desenvolvi só para as alunas, ok? Os exercícios do livro eu vou fazer aqui com vocês. E aí, os exercícios energéticos que são meus, de minha autoria, é só para quem está nos grupos das aulas, ok, pessoas queridas? Se você quer participar, nessa semana tem várias aulas gratuitas. Se você quer participar, é só entrar em contato pelo WhatsApp 62 998026385 e o pessoal adiciona vocês nos grupos do WhatsApp, ok? Então, antes da gente começar a leitura, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Colocar o microfone. Quem quiser ir para o YouTube, é a mesma rede social, Agatha Lee Harper, ok? Porque às vezes no YouTube não tem as interrupções que começam a dar aqui logo na sequência do Instagram, principalmente. Antes de eu iniciar a leitura de fato, na aula passada, eu falei, né, sobre as declarações de prosperidade aqui do livro mesmo, e eu coloquei elas aqui numa folha. Então, eu vou ler as declarações de poder, né, de prosperidade, e vocês já vão fazendo aí esse acompanhamento. E aí, eu começo aqui no livro, ok? Então, olha só. Número 1. Lembrando que as declarações eu tirei aqui do livro, ok, pessoas? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Lembra como é que ele diz, né, que é para a gente fazer as declarações, porque não é só uma afirmação. Tem que ter força de vontade, tem que ter convicção. E eu falei da fisiologia. Tem que ter a postura do corpo e tem que ter também a entonação da voz, né, para ficar lá assim, né? Meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Nossa, alguém me mandou um recado aqui no WhatsApp. Não. Postura e voz de poder. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem com a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Então, são 8 declarações de poder que a gente já pegou aqui nos primeiros capítulos aqui do livro, ok, pessoas queridas? Então, dando aqui a sequência. Vou deixar as declarações aqui, porque no final estou pensando em lê-las novamente. Para quem tem o livro, a gente parou na página 24, aqui. O título é: Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza.
Em 5 minutos, posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no nosso subconsciente. E esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, é o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é o modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa, que é o plano ou desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Se a programação é aquilo que está lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, ou também a gente pode falar os downloads que a gente recebeu, né, ao longo da nossa vida com relação ao dinheiro. Quero apresentar você a uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Uau! Quem quer saber essa fórmula? Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam-na como base dos seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência: P, que caminha, né, para o S, que caminha para o A, que é igual R. Então, vamos ver aqui detalhadamente, né, o que significa tudo isso. Que foi até aquilo que eu já tinha falado lá na página, cadê aqui? Acho que foi na página 19, 21, alguma coisa assim. Então, olha só. O P são os pensamentos. O S são sentimentos. A é a ação. E tudo isso, o pensamento, os sentimentos e a ação é igual R, que são os resultados. Então, o que o autor está querendo dizer? Que para a gente ter resultados, aqueles resultados que a gente realmente quer, a gente tem que ter os nossos pensamentos. Ou seja, a gente tem que pensar aquilo que a gente deseja, a gente tem que pensar. E depois de pensar, por exemplo, a gente pode estabelecer nossas metas. Depois da gente pensar, a gente tem que sentir, ou seja, temos que pôr emoção. Não adianta ter só a mente funcionando aqui, que é a parte neuro. A gente tem que ter a parte do coração, que são sentimentos, porque o pulso eletromagnético do coração ele já é comprovado cientificamente que ele é muito mais forte do que o do cérebro. Por isso que temos que pensar, temos que sentir também, ter emoção. E temos que, muito importante, agir, né? Temos que ter ação. Porque se eu só ficar pensando, se eu só ficar sentindo e não correr atrás daquilo, eu não vou ter resultados. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que sentir. Ai, Agatha, pensar é fácil, né? Tipo, eu quero... Estamos falando aqui, né? Segredos da mente milionária. Eu quero 1 milhão. Muito fácil pensar que eu quero 1 milhão, não é? Oh, beleza. Então, agora vamos sentir, né? Sinta esse seu desejo já se manifestando. Você tem que sentir co-criando isso. É um termo, né, muito em voga atualmente, a cocriação. Então, sinta, né? Você já tendo esse 1 milhão, você usufruindo do que esse 1 milhão pode trazer na sua vida, entende? Então, tem que sentir. E depois temos que ter ação. Quais são as ações, quais são, né, os tópicos lá que você vai fazer para chegar neste objetivo, para ter este R de resultado. Tá vendo? Então, a gente tem que fazer tudo isso. Temos que pensar, temos que sentir e temos que ter ação. Temos que agir e só assim a gente vai atingir os nossos resultados, ok, pessoas queridas? Então, continuando. Princípio de riqueza, aqui em cima agora, ó, princípios de riqueza. Então, essas frasezinhas que eu li para vocês no começo,
eu tiro elas todas aqui desses princípios que ele coloca, dos princípios, das declarações, tá vendo aqui, ó? Declaração, meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária, tá vendo? Então, são as declarações que eu tirei do livro. Essas aqui não foi eu que criei, é o que pessoas queridas. Então, continuando, princípio de riqueza na página 25. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questões de dinheiro. Como se forma, então, o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Por isso que tem muita gente que tem muitos traumas, porque eles estão todos construídos, né, programados lá do nosso passado. Por isso que muita gente tem que fazer essa reprogramação mental, ou a programação energética, neurobiológica, neurolinguística, qualquer nome. Aí tem que ter essa programação, ou downloads também, né, novos downloads, de acordo com outras técnicas. Quais foram as fontes principais dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns exemplos. Então, tá vendo da onde vem essa programação? Vem dos nossos pais, lembrando que pais aqui, qualquer pessoa que ocupa essa posição, né? Pode ser avós que tem essa posição de pais, pode ser família adotada, então é isso que ele está querendo dizer. Irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, né? Que dizem que quem tem dinheiro não vai para o céu. Mídia e cultura. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou! Toda criança é ensinada a pensar e a agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Estes ensinamentos se transformaram no nosso condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida, ou seja, é inconsciente, é automático, a gente nem vê e está repetindo isso. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. Ou seja, quando a gente faz investigação por meio de alguma técnica terapêutica, a gente consegue, né, descobrir o que a gente tem nesses arquivos do inconsciente, como é que está essa nossa programação, né, esse nosso condicionamento, para a gente fazer as devidas mudanças, para a gente conseguir ter uma mente milionária. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura deste livro. E é o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto, surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde vem parte dessa informação? Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. E por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada.
Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira. PPSAR. É a mesma coisa que ele tinha falado naquele outro modelinho aqui na página 24. Ô, fofucha! Eu tô aqui lendo com o pessoal para ter uma mente milionária, tá? Muita aí, daqui a pouco a gente faz um carinho nessa menina. Tá aqui também escutando, né, nessa programação da mente milionária. Então, agora ele incluiu mais um Pzinho, que é o P da programação. Então, temos a nossa programação, temos os nossos pensamentos, o S de sentimentos, o A de ação e o R de resultados, tá vendo? Que aí completa, né, aquilo que o autor acabou de ensinar aqui para vocês. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. As suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. Repetindo, mudando a programação, você dá o primeiro indispensável passo para modificar os seus resultados. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no campo do dinheiro. Primeiro, né, modo, programação verbal. O que você ouvia quando era criança? Segundo, exemplo. O que você via quando era criança? 3. Episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança? Gente, isso aqui é muito importante. Deixa eu concluir aqui. Como é muito importante que você entenda os 3 aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles mais a fundo. Na parte 2, você aprenderá a se recondicionar, ou seja, se reprogramar para obter riqueza e sucesso. Esses 3 passos aqui, eles são muito importantes. Cadê minha lapiseira? Que eu quero anotar um treco aqui, mas é de lapiseira. É muito importante isso aqui, sabe por quê? Porque tem gente que fica assim, né? Não fala o que, não faz, não copia o que eu faço, só copia o que eu falo. Porque a pessoa só fica dando aquele monte de discurso, né? E falando, faz isso, faz isso, faz aquilo, só que com exemplo, ela faz outras coisas totalmente diferentes. E aí essas pessoas falam assim, né? Não, mas você não tem que copiar o que eu tô fazendo, você tem que copiar, tem que seguir o que eu tô te dizendo. Só que as crianças, elas observam, também a gente adulta, a gente observa essas 3 coisas. A gente observa o que a gente escuta, a gente observa o que a gente vê, e a gente observa, né, esses episódios específicos. Tudo isso impacta a gente. Isso aqui, como ele disse, a gente pode levar para qualquer situação da vida. Tudo que aconteceu na nossa vida passou por isso daqui. O que a gente escutou, o que a gente viu, o que a gente experienciou, até mesmo como um episódio, por exemplo, mais específico, mais traumático. Pode se levar para qualquer assunto, por exemplo, sexualidade, entende? Só que aqui ele está falando de dinheiro, né? E ele vai mostrar como a gente faz para recondicionar ou reprogramar, entende? Porque não adianta você só saber que você foi afetado por tal coisa. Você precisa saber como consertar isso, não é mesmo? Porque senão não adianta, não faz sentido só ter essa consciência sem arrumar a bagunça. Claro que ter consciência é a coisa mais importante, é fundamental. Porém, além da consciência, a gente tem que agir para poder fazer essa recondicionação, né, esse recondicionamento, ou essa reprogramação de acordo com o que o autor coloca aqui. Então, ele vai entrar nesses 3 tópicos. O primeiro é a influência, né, a programação verbal, depois o exemplo e depois os episódios específicos, que cada um está numa página específica aqui. Vou continuar. Deixa eu tomar aqui uma água.
Aqui dá para vocês verem, pelo menos aqui no YouTube, né? Ali também dá para ver. Todos aqui dá para ver. Fez aqui um barulhinho, né? Aí ontem as pessoas perguntaram que barulhinho era esse. Toda hora que eu bebo água faz barulho. Inclusive, né? Alguém chegou na minha casa, acho que foi sexta-feira, e aí na vasilha de água da minha filhote, né? Que canina, tinha um cristal de quartzo rosa. Aí a pessoa começou, né, com um discurso. Mas você não pode fazer isso, colocar pedra na água da cachorra, que não sei o que e tal, né? Você é doida. Aí eu só peguei o meu copinho. Oi? Né? Tem cristal no meu também, então tudo que eu faço para mim, eu faço para as pessoas. E aí muita gente fica assim, nossa, mas será que a Agatha faz tudo aquilo que ela fala, né, dos cristais, que não sei o que e tal? Aqui, né, as provas vivas que a gente faz, né, pelo exemplo. Por isso não se assustem com esses barulhinhos doidos aí quando eu estiver tomando água, porque é água energizada, né, elixir de cristal, para fins específicos. Então, vamos lá. Número 1, a influência programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de riqueza e pessoas ricas? É tanta coisa aqui que eu até grampei aqui para não perder. Provavelmente algo do tipo, vocês, se quiserem, aqui já é um exercício, né, que ele está fazendo. Se vocês quiserem irem anotando aí numa folha de papel, essas frases é muito interessante, porque depois a gente vai sempre fazendo exercícios com todas as informações aqui que o autor coloca para a gente. Então, na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Aí, antes da gente ir lá, né, eu te pergunto, eram frases positivas ou eram frases negativas? Provavelmente algo como: dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brandos: você acha que sou feito de quê? De dinheiro? E rindo, eu dizia: até que seria bom. Eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permaneceram no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. E aí, antes da gente continuar, muita gente, né, que tem filhos, independente da idade, né, se é pequenininho, se é já adolescente, até mais velho, às vezes, né, a criança ou o filho, né, tá vendo alguma coisa e fala assim: mãe, eu quero isso, pai, eu quero isso. E a pessoa, como já tem essa programação verbal, né, lá da infância, já é automático, fala assim: não, eu não tenho dinheiro para isso. Mesmo que você não tenha dinheiro para isso, então eu também te recomendo agora fortemente aí mudando essa programação. Ao invés de você falar: não, eu não tenho dinheiro para isso, até mesmo se você não tiver filho, você quiser comprar alguma coisa, e aí você não tem ainda o dinheiro para isso, você não fala: eu não tenho dinheiro para isso. Você fala: eu não quero comprar isso agora. Ou fala, né, para o seu filho e para sua filha: não, a gente não vai comprar isso agora, a gente vai comprar depois. Ah, eu quero isso. Não, não quero. A gente não vai comprar isso agora, a gente vai se programar para comprar depois. Porque você, além de estar mudando a sua programação, você está fazendo uma coisa muito importante. Você já está instalando esses novos downloads, essa nova programação na cabecinha desse serzinho abençoado que vai crescer já com uma mentalidade diferente, vai ter uma mentalidade próspera, rica, entende? Então, são pequenas frases, pequenas atitudes, pequenas singularidades do nosso dia a dia, que elas são muito importantes
a mudança, às vezes as pessoas querem mudar e acham que assim que a mudança é fazer aquele alvoroço, é fazer um monte de coisa, né? Não, a mudança ela é pequena, é como subir uma escada, degrau por degrau. A gente tem que subir passinho por passinho. Não dá para a gente estar no topo da escada e pular lá do início, né? Aí vem os engraçadinhos, né? Ai, mas se eu fizer parkour, eu consigo, né? Tô lá embaixo, pouf, lá em cima. Ou vou dar aqui um salto quântico, né? Pouf, pouf, teletransporte. Não, pessoas queridas. É igual plantar a sementinha. Quem acompanha aí no meu Instagram viu, né, que eu postei a foto lá daquela florzinha da fada azul, a Clitória ternate, alguma coisa assim. Esqueço como é que fala o nome dela em latim. E aí a flor da fada azul. E aí, né, tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, tem que esperar. No meu caso, eu faço reiki, põe água de cristal também nas plantinhas e tem que ficar lá, né? Tá esperando, entende? Não tem como plantar num dia e, puf, nascer no outro, entende? Então, a mesma coisa com essas nossas mudanças, são pequenos passos no nosso dia a dia para a gente conseguir gerar grandes e profundas mudanças. E a partir desses pequenos passos, né, dessas pequenas mudanças, o que o autor falou? Que tem a programação verbal, que a gente ouve, que a gente vê, e os episódios específicos. Então, a partir desses pequenos passos, a gente também já vai instalando essa nova mentalidade, essa nova programação na mente das pessoazinhas, né, criancinhas que estão aí no nosso convívio e na nossa mente também, é claro. Então, porque se você fala assim, nossa, não tem dinheiro, além de você estar com a programação verbal, você está também com o exemplo, né, de não comprar aquilo agora. O episódio específico, eu quero tanto isso agora, mas minha mãe falou que eu não tem dinheiro, né? Meu pai disse que eu não tenho dinheiro. Então, é um episódio específico. Então, se você muda a programação, não, a gente não vai comprar isso agora, a gente vai se programar para comprar depois. Nova programação, sua e da criança ou do adolescente, do seu filho, enfim. Nova ação e depois um episódio específico, entende? Isso aqui que o autor está propondo, as pequenas mudanças. Então, continuemos, pessoas queridas. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu filho Jesse, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim todo ansioso e disse: Papai, vamos ver o filme da Tartaruga Ninja? Ele está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois, obtive a resposta ao assistir o anúncio do filme de televisão. A chamada final dizia: em cartaz num cinema perto de você. Viu? Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Stephen não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. Sua dificuldade era em conservá-lo. Eu sei que muita gente passa por isso, principalmente as minhas alunas, né, dos cursos profissionalizantes, dos cursos de formação profissional. Elas vêm, né, com uma renda aí de 1 a 2 salários e o objetivo é ganhar no mínimo R$ 5.200 apenas dando aula, né, apenas dando mentoria para mulheres, 3 mulheres, para ser mais exata, de acordo lá com as metodologias, para a gente chegar nesse valor. E aí, muitas, né, saem, tipo, desse 1 salário, 2 salários e chegam nos 5.200. E depois o objetivo final são 10 mil. E aí, é muito rápido. E aí, acontece igual que o Stephen, né? Não tem mais essa dificuldade de ganhar. Tem a dificuldade em conservá-lo. Por isso que eu faço, né, essa parte dos módulos de mente milionária. Com a leitura aqui do livro, não só desse livro, tem vários outros livros que a gente vai lendo aqui juntos. Agora eu estou fazendo aqui aberto também. Os exercícios do livro são abertos e os meus exercícios que eu desenvolvi ao longo desses anos é só mesmo para o grupo de alunos. Colocando aqui o carregador. Ai, Agatha, todo dia acontece isso. Ai, gente, é porque agora de manhã eu fico mais sozinha aqui. E eu tenho que improvisar sozinha, fazendo esse tanto de coisa, e eu esqueço.
Eu coloquei o carregador. Mas se cair, vai lá para o YouTube. O YouTube não cai, não, porque o YouTube está aqui no computador, na tomada. Ok? Agatha Lee Harper. Hoje, energia neuroenergética. Então, aqui, continuando, né? Então, Steve não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. Sua dificuldade era em conservá-lo. Na época em que ele se inscreveu no programa, ele embolsava mais de 800 mil dólares por ano. Uau! O mesmo resultado com os 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Pensa, o bichinho ganha 800 mil dólares por ano e ainda passa sufoco. Ainda passava sufoco de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que, quando era garoto, a sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente de Stephen. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é, evidentemente, má. Como ele não queria ser mau, e como ele também queria ser aceito pela mãe, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Stephen amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. Viu o que eu acabei de dizer? Ah, já li 1 milhão de vezes, né? Não, mas é porque tem as outras coisas, né, gente? As outras terapias aqui. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria a sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era se livrar de todo o seu dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso e não teria a aprovação da mãe. Você deve estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e a emoção e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Lembra que eu falei no começo que o pulso eletromagnético do coração que é o pulso magnético, né, do coração, já foi comprovado cientificamente que ele é mais forte, mais poderoso do que o poder do cérebro? Então, é isso aqui. E assim, parece louco, né? Porque assim, como é que a pessoa tem que escolher entre duas coisas? Entre ser rico e ter a aprovação das mães. É claro que vai escolher ser rico. Bingo, não. Ele vai escolher a aprovação da mãe, porque está lá no seu subconsciente, ele foi criado assim, entende? Parece loucura, e eu sei que muitas pessoas passam por isso. Princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retomando a história de Stephen, em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos, passou de falido a milionário. Uau, poder, né, do subconsciente. No seminário, Stephen começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseavam na programação que ela recebera no passado.
Dei então um passo à frente, ajudando a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Stephen sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí, de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar as férias de verão e se sente no céu. E ele também. Agora, esta senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem-sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei de que, quando eu era garoto, todos os dias depois do trabalho, o meu pai se sentava à mesa de jantar com um jornal, examinava as páginas do mercado de capitais e batia o punho na mesa reclamando: malditas ações! Depois ele passava meia hora seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chances de ganhar dinheiro com jogos de loteria. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações? Eu estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada pelo preço errado na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente o modelo de dinheiro que brandava. Malditas ações. Tudo o que sei dizer é que, depois que arranquei essa erva daninha, extremamente tóxica, do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos a partir do meu recondicionamento. Passei a escolher ações que se valorizavam e, desde então, continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende o seu modelo de dinheiro funciona, isso faz sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina as suas decisões e estas determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. Deixa eu ver quanto tempo ainda temos aqui. Temos quantas páginas? Não, dá tempo de fazer até essa final dessa primeira parte aqui. Que a gente está falando ainda da programação. Lembra que ele disse que tem 3 coisas que a gente tem que trabalhar? A programação verbal, os exemplos e os eventos específicos. A gente ainda está na programação verbal. São 4 os elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Uau, o que a Agatha Harper falou para vocês no início? Tem que ter consciência para mudar. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. 2, o segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. 3, o terceiro elemento da mudança é a dissociação, ou seja, a separação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou de largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é, apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo, que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem de valor para você. O quarto elemento é o recondicionamento, a reprogramação, a instalação de novos downloads. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam riqueza. Agora, vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já
para começar a rever o seu modelo de dinheiro. E agora ele vai pôr, né, os 4 passos da mudança. A água acabou, já estamos então em hora de finalizando. Calma, não vou deixar vocês aqui na mão não, a gente vai fazer os exercícios todos. Então, passos para mudança, programação verbal. São 4 coisas que ele sugere. 1, conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando eram crianças. O autor, ali na página, 2 páginas atrás, ele fala de algumas frases, né? Relembrando aqui para vocês, se você esqueceu o que você ouviu, né? Provavelmente foi algo como: dinheiro é a fonte de todo mal, poupar para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro fala mais alto, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico, nunca se tem o bastante, não temos dinheiro para isso. Então, são aqui os exemplos, né, de algumas frases que pode ser que você ouviu. Então, você vai escrever as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando eram crianças. Acabei de relembrar aqui os exemplos que ele já colocou. 2, entendimento. Oi, fofucha, assustou. Tadinha, estava ali dormindo. 2, entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. E aí você vai escrever, por exemplo, é duro ganhar dinheiro. Então você acha que para você ganhar dinheiro tem que ter esforço físico. Se você estiver sentado, linda, fina, maravilhosa no escritório, você não pode ser digna de ganhar dinheiro. Então vai escrevendo aí nessas coisas. Como é que você acha que essas frases vêm afetando a sua vida financeira hoje? 3, dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, não são quem você é. Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Viu? Esses pensamentos não são quem você é. Até amanhã temos, né, a mentoria também. Essa primeira aula será gratuita. Quem é você, identidade, missão e propósito, para a gente falar justamente disso, né? E aí, a quarta passo, as declarações. Então, primeiro você vai ter conscientização, vai escrever as frases. 2, entendimento, escrever como essas frases afetam você até hoje. 3, dissociação, entender que isso é passado, foi o que aprendeu, que você hoje pode escolher formas de ser diferentes. O Jung fala muito nessa frase que tudo são escolhas. No meu Instagram, Agatha Lee Harper, tem essa citação lá do Jung, bem bonitinha, linda, maravilhosa. E o 4, declaração. As coisas que você ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Desculpa. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Que foi a segunda frase, né, daqui. Isso, a segunda frase aqui, tá vendo? Que eu li para vocês no começo da aula. Então, pessoas queridas, chegamos ao final dessa parte sobre a programação verbal aqui na página 31. Aqui mesmo, também na página 31, a gente vai entrar na próxima aula, nesse segundo passo, a segunda influência, os exemplos, as coisas que a gente via sobre dinheiro na nossa infância. Então, a gente continua na próxima aula. E aí, para finalizar, vou ler mais uma vez as declarações de prosperidade aqui para vocês, os segredos da mente milionária. Então, vamos lá para a gente finalizar.
Lembrando que vocês vão fazer, né, com a sugestão que eu dei, tá vendo? Porque eu vou também falando as coisas que eu aprendi ao longo aí desses anos, principalmente com os estudos da minha pós-graduação em neurociência e física da consciência. Postura, posição, né, e entonação da voz. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Tá vendo? São declarações. Tem que ter força, tem que ter convicção, tem que ter certeza, tem que ter postura e a entonação, ok, pessoas queridas? Então, é isso. 46 minutos aqui. Despeço-me de vocês. A aula vai ficar gravada sim e os exercícios energéticos são só para as alunas dos meus cursos profissionalizantes, seja de ginástica do períneo, de vaginoterapia e ioniterapia com exercícios de Kegel, seja da ginecologia neuroenergética, das técnicas de Reiki, né, na ginecologia, enfim, qualquer curso profissionalizante sempre tem os exercícios energéticos, que sempre ficam dentro do portal do curso, ok, pessoas queridas? Aí a leitura e os exercícios do livro eu faço aqui ao vivo com todas vocês, ok? Pessoas queridas, então é isso. Beijos da Agatha Harper e até a próxima aula dos segredos da mente milionária. Beijos, beijos. Finalizando aqui no YouTube. Tchauzinho para vocês, pessoas queridas. Encerrando aqui.